Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Maratona OAB da rede LFG. Está se aproximando o 36º exame e eu espero aqui com essas dicas de direitos humanos contribuir com a sua aprovação. Quando falamos em direitos humanos, uma temática é central para o exame de ordem. Trata-se do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em especial o Pacto de São José da Costa Rica. Na verdade, esta é a temática mais cobrada, mais suscitada em direitos humanos. E nós vamos trabalhar as dicas nesta perspectiva. O Pacto de São José da Costa Rica, ele versa sobre os direitos civis e políticos. Quando falamos no Pacto de São José da Costa Rica, estamos falando substancialmente de direitos civis e políticos. Temos, a bem da verdade, um único artigo para os direitos econômicos, sociais e culturais, mas de maneira muito genérica. Tanto que o Pacto de São José da Costa Rica recebeu um complemento. Esse complemento é o Protocolo de São Salvador. Esse Protocolo de São Salvador versa sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Inclusive, no Protocolo de São Salvador, nós temos a proteção ao meio ambiente. Pois bem, então quando eu falo Pacto de São José da Costa Rica, estou falando sobre direitos civis e políticos. Protocolo de São Salvador, direitos econômicos, sociais e culturais. Bom, vamos para a dica. Quando eu falo também aqui, em geral, em tratados e convenções sobre direitos humanos, nós temos o que é chamado de regime objetivo dos tratados e convenções de direitos humanos. O que isso significa? Quando o Estado ele é parte, quando o Estado é signatário de um tratado, de uma convenção sobre direitos humanos, ele assume uma série de obrigações. E não é diferente aqui no Pacto de São José da Costa Rica. Ora, o Brasil fez a adesão ao Pacto de São José da Costa Rica lá em 1992. Na verdade, o pacto ele é anterior, ele é de 1969. Mas o Brasil só fez a sua adesão em 1992. Quando o Brasil fez a adesão, ele assumiu uma série de compromissos, uma série de obrigações para cumprir os direitos que estão consignados no Pacto de São José da Costa Rica. Então, há uma série de obrigações. Isso é o que nós chamamos de regime objetivo dos tratados. Por que regime objetivo? Porque é uma via de mão única, traz obrigações. É diferente dos tratados comuns. Os tratados comuns, eles aí são regime subjetivo, direitos e obrigações recíprocos. Exemplo, se firmar um tratado entre Brasil e Uruguai, um tratado econômico, há direitos e há obrigações para o Brasil e para o Uruguai. Regime subjetivo, há direitos e obrigações recíprocos. Quando eu falo em regime objetivo dos tratados e convenções, traz obrigações para os estados de proteger a pessoa humana. Bom, feitas essas considerações, tem um tópico que nunca foi cobrado, que é justamente a possibilidade de suspender as obrigações de um Estado parte junto ao Pacto de São José. Será que é possível suspender direitos? Sim, é possível em algumas circunstâncias. Quais são elas? Pois bem, em caso de guerra, de perigo público, vamos marcar aqui, em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte, este poderá adotar as disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação, atenção, suspendam as obrigações contraídas em virtude desta convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. Vamos detalhar isso. Pode suspender as obrigações, os direitos, aqui do Pacto de São José da Costa Rica? Sim, é possível suspender as obrigações contraídas perante aqui o pacto, em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte. Então é possível sim. É guerra?
Perigo público? Instabilidade? Será que é possível suspender? Sim, é possível. Claro que essa suspensão não pode ser incompatível com o direito internacional, nem ter qualquer tipo de discriminação. Esta é a regra. Então, é possível que nós tenhamos a suspensão das obrigações contraídas em virtude do Pacto de São José da Costa Rica. Ponto. Agora vem a dica. Existe um núcleo de direitos que estão aqui no Pacto de São José da Costa Rica, que é um núcleo de direitos inderrogável, isto é, que não podem ser suspensos. Há direitos que não podem ser suspensos em caso de guerra, de perigo público, de outra emergência. Veja, não podem ser suspensos mesmo em caso de guerra. Fabiano, quais são esses direitos que não podem ser suspensos mesmo em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência? São esses. O artigo 27, parágrafo 2º, nos diz: a disposição aqui precedente, ó, disposição precedente, anterior, não autoriza, deixa eu ser bem claro aqui, ó, não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos. Artigo 3º, que é o artigo do direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Artigo 4º, que é o direito à vida. Artigo 5º, que é o direito à integridade pessoal. Artigo 6º, que é a proibição da escravidão e da servidão. Artigo 9º, princípio da legalidade e da retroatividade. Artigo 12º, liberdade de consciência e religião. 17º, proteção da família. 18º, direito ao nome. 19º, direitos da criança. 20º, direito à nacionalidade. E 23º, direitos políticos, nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. Esses que eu acabei de verbalizar, e você está lendo aqui agora, esses direitos são inderrogáveis. Esses direitos não podem ser suspensos, mesmo em caso de guerra, de conflito interno, de emergência, não importa, núcleo inderrogável. Então, o que você tem que ter clareza na prova? Pode ser suspensos? Sim, pode ser suspenso. Menos esses direitos. E, eventualmente, se o examinador perguntar, e seu regime objetivo? Traz deveres, obrigações para o Estado. É diferente do regime subjetivo, de direitos e obrigações recíprocas. Aqui é regime objetivo. Obrigações que podem ser suspensas, menos no que se refere a esses direitos que eu acabei de mencionar. Vamos avançar. O Pacto de São José da Costa Rica, como é que é feito aqui o monitoramento desses direitos? Por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão é ela responsável pela promoção dos direitos humanos aqui nas Américas. Já a Corte Interamericana é o órgão jurisdicional do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A comissão, ela promove os direitos humanos, tem uma série de atribuições, mas eu quero destacar uma delas. Ela pode receber, a comissão, petições contendo denúncias sobre violação de direitos que estão aqui no Pacto de São José da Costa Rica. Significa que eu, você, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou uma entidade não governamental, desde que reconhecida por um Estado parte, pode apresentar junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma petição contendo denúncias contra o Brasil ou qualquer Estado, de acordo aqui no sistema, por estar violando os direitos, por exemplo, que estão consignados no Pacto de São José da Costa Rica. Fabiano, quer dizer então que eu posso apresentar uma petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Sim, você pode. Eu, você, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental, desde que reconhecida pelo Estado. Fabiano, quer dizer então que se o Brasil estiver violando meus direitos civis e políticos, os direitos que estão aqui no Pacto de São José, eu posso peticionar para a comissão? Pode, só que aí vão aparecer os requisitos. E quais são os requisitos para que você possa apresentar? Eu vou ser bem dinâmico aqui. O primeiro requisito é o esgotamento dos recursos da jurisdição interna. Isto é, eu não posso suplantar, eu não posso pular o Poder Judiciário. Não. Eu tenho que esgotar os recursos da jurisdição interna. Tenho que esgotar. Não posso ir direto para a comissão. Tem Poder Judiciário, Ara. Então, tem que esgotar os recursos. Segundo requisito, uma vez que eu tenha sido notificado da decisão definitiva, eu tenho 6 meses para apresentar a petição junto à Comissão Interamericana. Fui notificado da decisão definitiva. Tenho 6 meses para apresentar a petição junto à comissão.
Terceiro requisito é que o caso ele não pode estar sendo apreciado em outra instância internacional. Isto é, se eu peticionar para a comissão, é só para a comissão, não pode estar tramitando em outra instância internacional. Não pode. Não é nenhuma instância de solução de controvérsia internacional. É na comissão. E o quarto requisito são os formais, né? Nome, nacionalidade, domicílio, assinatura, etc, etc, etc. Então veja, eu posso, você pode, sim, desde que nós tenhamos esgotado os recursos da jurisdição interna. A partir da notificação da decisão definitiva, nós temos 6 meses. O caso não pode estar sendo apreciado em outra instância internacional e cumprir os requisitos formais. Aí sim, a petição poderá tramitar perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Fabiano, esses requisitos podem ser flexibilizados? Podem. Em que situação? O requisito 1 e 2, isto é, o esgotamento dos recursos da jurisdição interna e o prazo de 6 meses, eles podem ser flexibilizados quando o Estado parte ele não garante o duplo grau de jurisdição, quando ele não dá acesso ou dificulta o acesso aos recursos, ou ainda quando há demora injustificada nas decisões. A demora injustificada é a morosidade. Então, quando o Estado é moroso, quando o Estado não garante o duplo grau de jurisdição, quando dificulta acesso aos recursos para a defesa, nessas situações é possível que a pessoa peticione diretamente para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Diretamente nessas hipóteses que eu acabei de elencar. E aí vai tramitar a petição. O tempo não permite, né, para eu falar do procedimento, mas o que vai acontecer? Vamos imaginar que seja procedente. A denúncia que foi feita ali, a comissão nesse sentido, ela solta um relatório, chamado de Relatório 50, que está no artigo 50 do Pacto de São José da Costa Rica. Esse Relatório 50, também chamado de relatório preliminar, vai dar um prazo para o Estado cumprir aquelas medidas que foram aqui delineadas pela comissão no seu relatório. Mas vamos imaginar que seja o Brasil. E o Brasil simplesmente não está nem aí com o relatório da comissão, né, do relatório do artigo 50, o relatório preliminar. Está nem aí. Aí, neste caso, a comissão vai abrir um caso contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ô, Fabiano, mas o Brasil pode ser demandado na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Sim. O Brasil reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998. Então, violações aí, o Brasil pode ser responsabilizado a partir dessa data, então, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ora, se o Brasil não está nem aí com o relatório da comissão, a comissão encaminha o caso para a Corte. A Corte Interamericana, como eu já pontuei, é o órgão jurisdicional do sistema. Ela tem uma função tanto contenciosa, claro, é uma corte, mas também tem uma função consultiva. A corte, ela costuma aqui soltar, editar opiniões consultivas. Quando o Estado tem alguma dúvida sobre a interpretação do Pacto de São José da Costa Rica, ele pode pedir para a corte interpretar, e ela solta uma opinião consultiva. Bom, o caso está tramitando lá contra o Brasil. Será que nós podemos abrir um caso na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Nós não podemos. Quem tem legitimidade para abrir um caso na Corte é o Estado que reconhece aqui, e a Comissão Interamericana. Nós não temos, tá bom? Nós podemos acionar a comissão, a Corte não. Nós não podemos acionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí, tramitando pela Corte, se confirmar, ela vai, né, evidentemente, prolatar a sua sentença. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é definitiva e inapelável. Uma sentença da Corte, ela é definitiva e inapelável. Qual que é o conteúdo de uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Ela vai garantir o direito à liberdade violado, ela vai fazer para que sejam feitas reparações, se for procedente, e indenização pecuniária, dinheiro, vai condenar o país a pagar a vítima, né, ou os familiares da vítima. Esse é o conteúdo de uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil tem que cumprir, claro, o Brasil reconhece a jurisdição da Corte,
O Brasil tem pago espontaneamente, mas se não pagar, é só pegar a sentença da corte e executar numa vara da Justiça Federal. Ah, mas precisa de homologação? Não, não é uma sentença de uma corte estrangeira. Não vai precisar de homologação lá no STJ. Isso aqui é uma sentença de uma corte que o Brasil reconhece a sua jurisdição, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Certinho? Vamos avançar. Um tópico importante, sempre é cobrado, qual que é o status dos tratados e convenções sobre direitos humanos? Há um duplo status. Duplo. Os tratados e convenções sobre direitos humanos no Brasil, eles podem ter status equivalentes às emendas constitucionais, se eles seguirem o procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Isto é, o tratado e convenção é aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 votos dos seus respectivos membros, são equivalentes às emendas constitucionais. Exemplo, Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo, Tratado de Marrakech e, mais recentemente, a Convenção Interamericana contra o racismo, a discriminação racial e outras formas de intolerância. Se um tratado ele for aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 votos dos respectivos membros, ele será equivalente às emendas constitucionais. Até o presente momento, nós temos 4. A Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, Tratado de Marrakech e a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Intolerância, a Discriminação Racial e outras formas de intolerância. Só esses 4. E os demais? Os demais têm status supralegal. O que é o status supralegal? Eles estão abaixo da Constituição, mas acima da legislação. O status de supralegalidade significa que esses tratados e convenções estão abaixo da Constituição Federal, mas estão acima da legislação. Supralegal. Exemplo, Pacto de São José da Costa Rica, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e vários outros. Tem status supralegal. Com status constitucional, somente esses que eu pontuei com você. Com relação ao controle de convencionalidade, caiu aqui no último exame, mas eu vou relacionar novamente porque é importante. O que é o controle de convencionalidade? Você estuda no direito constitucional o controle de constitucionalidade. A lei tem que estar em conformidade com a Constituição Federal. Tá. Mas e o controle de convencionalidade? Significa a verificação de compatibilidade da legislação com os tratados e convenções sobre direitos humanos. Para ser mais direto, uma lei no Brasil ela tem que ser compatível com o Pacto de São José da Costa Rica. Não só com o pacto, mas também com a interpretação dada sobre o pacto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Controle de convencionalidade será que a lei brasileira ela é compatível com o Pacto de São José da Costa Rica ou com os julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos? A esta verificação é chamado de controle de convencionalidade. Além do controle de constitucionalidade, nós temos agora o controle de convencionalidade. Isto é, tem que estar compatível, por exemplo, aqui com o Pacto de São José da Costa Rica ou com a interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É um bloco extensivo. Bom, avançando um pouquinho mais, tópico que está para cair no exame de ordem. A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação e outras formas de intolerância. Como eu já pontuei com você, esta convenção foi aprovada na sistemática do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Isto é, tem status equivalentes às emendas constitucionais. Foi a última, inclusive, a Convenção Interamericana, aqui do nosso sistema, da OEA, o Interamericano. E aí, 2 conceitos importantes. Discriminação direta e indireta. O que é discriminação direta? É aquela que tem o ânimos, a vontade de discriminar. Ou seja, você tem uma conduta com efeito, com o propósito de discriminar uma pessoa, em qualquer âmbito. A discriminação direta é aquela que tem um elemento volitivo, há um intuito, ao desejo, ao propósito de discriminar uma pessoa. Essa é a discriminação direta, ao elemento volitivo. Já a discriminação indireta, essa não. Essa é quando eu tenho aqui, não tem o elemento volitivo, não tem o desejo. Mas a discriminação indireta
é aquela que ocorre, por exemplo, quando eu tenho uma política pública, um procedimento aparentemente neutro, mas que acaba encerrando uma forma de discriminação indireta. A direta tem o propósito, o efeito de discriminar. A indireta é uma política, um procedimento que ele é aparentemente neutro, mas ele acaba encerrando discriminação contra grupos, contra pessoas, nos termos aqui da convenção. Direta, tenha vontade. Indireta, não. Tá bom? Essa convenção aqui, eu diria para você colocar um asterisco, porque a probabilidade de ser cobrada a partir de agora é muito grande, sobretudo a questão que envolve sobre discriminação direta, indireta, sobre racismo, né, sobre intolerância. Né, o nosso tempo não permite que eu possa aprofundar, mas fica aqui a dica. E para fechar, falar um pouquinho aqui, para fechar, sobre outra convenção, também com status equivalentes às emendas constitucionais, que é a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo. Quem é pessoa com deficiência? De natureza física, mental, intelectual, sensorial, com interação com uma ou mais barreiras, vão impedir os seus direitos humanos e liberdades fundamentais. Pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo. Atenção, longo prazo. De natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Longo prazo. Esta é a pessoa com deficiência. Se eu terminar essa gravação aqui, virar meu pé aqui, quebrar meu pé, me enquadro no conceito? Não. Cuidado, hein? Não. De não confundir com outro conceito que nós temos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é a pessoa com mobilidade reduzida. A pessoa com mobilidade reduzida, aí sim, pode ser um idoso, pode ser uma lactante, uma gestante, uma pessoa com obesidade. Ela pode ser uma pessoa com mobilidade reduzida. Aqui nós estamos falando da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, com interação com uma ou mais barreiras, podem impedir o pleno desenvolvimento das suas capacidades, dos seus direitos humanos, das suas liberdades fundamentais. E dois conceitos aqui, bem rapidinho, para eu terminar com você aqui: adaptação razoável e desenho universal. O que é adaptação razoável? São aquelas modificações, aqueles ajustes que são necessários para garantir a acessibilidade das pessoas. Pega um prédio que foi construído há 60, 70, a 80 anos. Você acha que ele tem rampa? Você acha que ele garante a acessibilidade? Não. Neste caso, nós fazendo o quê? A adaptação razoável para garantir a acessibilidade dos nossos irmãos com deficiência. A adaptação razoável, é claro que ela não pode também gerar um ônus indevido, mas ela é necessária para fazer as adaptações nos prédios, essa coisa toda. Só que não dá para ficar só de adaptação razoável. Hoje em dia, nós falamos do desenho universal, que é a concepção de produtos, projetos, ambientes, para o maior número possível de pessoas. Ao invés de ter que ficar fazendo adaptação, eu tenho um desenho universal, o desenho que contempla o maior número de pessoas. O maior número. Para evitar a adaptação razoável, hoje, uso público, privado, mas de uso coletivo, você tem que ter o desenho universal. Já prevê toda a questão que envolve a acessibilidade dos nossos irmãos com deficiência. Uma última dica. A recusa de adaptação razoável, quando tem a recusa, pode gerar até mesmo a discriminação por motivo de deficiência. Tá bom? Então, para ficar evitando a adaptação, o que nós temos? Pensar os ambientes, pensar os locais, os espaços, para o maior número possível de pessoas, por meio do desenho universal. Com isso, vou encerrando aqui a minha participação e desejando a você uma prova abençoada. Muito obrigado, um grande abraço.